Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Era um dia comum de trabalho. Como de costume, o motoboy pegou sua moto, vestiu sua jaqueta e colocou o capacete. As ruas de São Paulo já estavam começando a se esvaziar. Com menos trânsito, era possível se deslocar mais rapidamente, e ele sabia que as entregas noturnas poderiam ser um pouco mais tranquilas. Contudo, isso não significava que eram isentas de perigo. Os bairros pelos quais passava variavam entre regiões mais seguras e outras marcadas pela presença de gangues e a alta criminalidade. A violência, infelizmente, era parte do cotidiano de quem trabalhava nas ruas à noite. Ele recebeu um chamado para uma entrega em um bairro conhecido por ser perigoso, mas como precisava do dinheiro, aceitou a corrida sem hesitar. O endereço parecia comum, um ponto residencial em uma rua que não levantava suspeitas. Ao chegar, estacionou a moto e pegou o pedido. Era uma entrega simples, como tantas outras que havia feito antes. Ele desceu da moto, olhou em volta e notou que a rua estava deserta, o que, embora fosse levemente desconcertante, não era incomum para o horário. Enquanto esperava na porta da casa, o motoboy notou um carro se aproximando lentamente. O veículo parou alguns metros à frente, mas ninguém saiu. Inicialmente, ele pensou que poderia ser apenas mais um vizinho chegando em casa. No entanto, o instinto começou a alertá-lo de que algo estava errado. Quando o carro permaneceu parado, e o silêncio da rua parecia pesar ainda mais, o jovem começou a se sentir desconfortável. Minutos se passaram e ele percebeu que a entrega estava demorando mais do que o normal. O cliente, que deveria já ter descido para pegar o pedido, não apareceu. Antes que ele pudesse decidir ir embora, dois homens armados saíram de trás de um muro próximo. Eles se aproximaram rapidamente, anunciando um assalto. Um dos homens exigiu que o motoboy entregasse a chave da moto e o celular. Nervoso, ele imediatamente obedeceu, entregando o que pediam, na esperança de que sua vida fosse poupada. Mas, infelizmente, o pesadelo estava apenas começando. Mesmo após ter entregue tudo o que tinha, os assaltantes não estavam satisfeitos. Um deles, nervoso e aparentemente sob efeito de drogas, começou a ameaçar o motoboy com mais agressividade. Eles o cercaram, e a situação rapidamente saiu do controle. Em um ato de extrema covardia e brutalidade, um dos homens puxou a arma e disparou a queima-roupa. O jovem entregador não teve chance de se defender. Caiu ao chão, gravemente ferido. Os criminosos fugiram, levando sua moto e o deixando para morrer na calçada. Moradores que ouviram o disparo saíram de suas casas e encontraram o corpo do motoboy caído no chão, ainda com seu uniforme de trabalho. Chamaram a polícia e o resgate, mas era tarde demais. Ele já estava morto quando os paramédicos chegaram. Sua morte chocou a comunidade local e rapidamente se espalhou pela cidade. Mais um trabalhador, tentando ganhar a vida honestamente, foi vítima da violência insana que permeia as grandes cidades. A investigação policial começou imediatamente, mas os primeiros dias foram de poucas pistas. A moto do motoboy foi encontrada abandonada em uma favela nas proximidades, desmontada e sem qualquer vestígio que pudesse levar aos criminosos. A falta de câmeras de segurança na área e a ausência de testemunhas diretas dificultaram ainda mais o trabalho da polícia. A cada dia que passava, a esperança de justiça diminuía. A família do jovem motoboy,
devastada, clamava por respostas, enquanto os amigos e colegas de profissão organizavam protestos pedindo mais segurança para quem trabalha nas ruas. Os dias que se seguiram ao crime foram marcados por grande tristeza e indignação. A história do motoboy assassinado se tornou um símbolo do descaso com a segurança dos trabalhadores de entregas, que diariamente arriscam suas vidas em busca de sustento. A profissão de motoboy já é reconhecida pelos inúmeros perigos envolvidos, desde os acidentes de trânsito até as abordagens violentas em áreas de risco, mas esse caso específico mostrou a vulnerabilidade extrema de quem vive dessa profissão. Após semanas de investigação, a polícia conseguiu identificar os suspeitos através de informantes que viviam na comunidade onde a moto foi encontrada. Os dois homens eram conhecidos na área por envolvimento com o tráfico de drogas e pequenos roubos. No entanto, apesar da identificação, a captura deles se mostrou um desafio. Eles se esconderam, movendo-se entre diferentes favelas para evitar a polícia. Mesmo assim, as forças de segurança continuaram a caçada. Depois de meses de buscas, os criminosos foram finalmente capturados em uma operação policial. Eles foram julgados e condenados pelo assassinato do motoboy. No entanto, para a família e amigos, nenhuma sentença parecia suficiente para apagar a dor da perda. O jovem que saiu para trabalhar, como fazia todos os dias, jamais voltou para casa. A tragédia marcou profundamente a comunidade dos motoboys em São Paulo e em todo o Brasil. Muitos outros trabalhadores de entrega continuaram a relatar episódios de violência, assaltos e ameaças em suas rotinas diárias. O assassinato do motoboy, no entanto, serviu como um alerta para a sociedade sobre a necessidade urgente de medidas mais eficazes para proteger esses profissionais, que são parte essencial do cotidiano urbano, mas que, muitas vezes, são esquecidos pelas políticas de segurança pública. A memória daquele jovem entregador que perdeu a vida de forma tão brutal continua viva entre seus colegas, que diariamente se lembram do perigo constante que enfrentam nas ruas. O caso permanece como um triste lembrete da violência que afeta tantos trabalhadores no Brasil, e de como a luta por segurança e dignidade ainda é uma batalha a ser vencida. Júlio tinha acabado de aceitar uma entrega que o levaria a um bairro conhecido por ser um tanto quanto deserto à noite. Não era o tipo de lugar que ele gostava de frequentar, especialmente àquela hora, mas as entregas eram parte de sua sobrevivência. Ele precisava do dinheiro para sustentar sua família, então não hesitou em pegar o pedido e seguir em frente. Ao chegar na rua indicada pelo aplicativo, ele notou que o lugar estava escuro, com poucas luzes de rua acesas, e quase não havia movimento. Enquanto procurava o número da casa para realizar a entrega, Júlio percebeu algo estranho. No retrovisor de sua moto, ele notou um carro que parecia estar o seguindo. A princípio, não deu muita importância, já que poderia ser apenas coincidência, mas à medida que foi se aproximando do destino, o carro manteve a mesma velocidade e parecia estar cada vez mais próximo. Seu coração começou a bater mais rápido. Tentando ignorar o desconforto crescente, ele finalmente encontrou a casa. Parou a moto em frente, pegou o pedido e desceu. Enquanto esperava o cliente atender a porta, o carro passou por ele lentamente e virou a esquina, desaparecendo de vista. O alívio foi imediato, mas breve. O cliente demorava para responder, e aquela sensação de estar sendo observado voltou com força total. Ele não sabia se era apenas sua mente pregando peças, ou se realmente havia algo errado. Olhou em volta, mas a rua estava vazia. Apenas o som distante de carros passando em avenidas próximas podia ser ouvido. Finalmente, o cliente apareceu, pegou a entrega e Júlio voltou rapidamente para sua moto. Ele queria sair dali o mais rápido possível, mas antes que pudesse dar partida, ouviu o som inconfundível de pneus deslizando no asfalto. O mesmo carro que ele tinha visto antes estava de volta, surgindo da esquina em alta velocidade. Agora não havia dúvida. Ele estava sendo seguido. O medo tomou conta de Júlio. Ele deu partida na moto e acelerou, tentando se afastar do carro o mais rápido possível. Mas o veículo aumentou a velocidade, mantendo-se logo atrás. Ele tentou despistá-los, virando em várias esquinas e acelerando nas ruas mais estreitas, mas o carro continuava colado em sua traseira, como um predador caçando sua presa.
O pânico se intensificava a cada segundo. Quem eram aquelas pessoas? E por que estavam o perseguindo? Júlio não conhecia aquela área muito bem, e isso só tornava a situação mais desesperadora. Ele não tinha para onde correr. Tentou ligar para a polícia, mas a adrenalina fazia suas mãos tremerem tanto que mal conseguia segurar o celular. O carro atrás dele começou a acelerar ainda mais, e Júlio sabia que não poderia manter aquela velocidade por muito mais tempo. Seu coração disparava, e a respiração estava pesada, mas ele precisava continuar. De repente, ele avistou uma rua mais iluminada à frente e, sem pensar duas vezes, virou bruscamente, quase perdendo o controle da moto. O carro que o perseguia tentou fazer a mesma manobra, mas acabou derrapando no asfalto molhado, colidindo com um poste. O som do impacto ecoou pela rua, mas Júlio não parou para verificar o que havia acontecido. Ele continuou acelerando até estar bem longe daquele lugar. Foi apenas quando chegou a uma área mais movimentada que ele finalmente parou. Desceu da moto, ofegante, e tentou processar o que havia acabado de acontecer. Seu corpo estava trêmulo, o coração parecia que iria explodir de tanto bater. Quem eram aquelas pessoas? O que queriam com ele? Seria um simples assalto que havia dado errado, ou algo mais sinistro? Ele nunca saberia. Nos dias que se seguiram, Júlio decidiu reportar o incidente à polícia, mas sem maiores informações sobre os agressores ou o veículo, as investigações não foram adiante. O caso acabou ficando sem solução, como tantas outras histórias de violência urbana nas grandes cidades. Mas para Júlio, a experiência o marcou profundamente. A partir daquela noite, ele nunca mais se sentiu seguro fazendo entregas à noite. O incidente o fez repensar sua vida como entregador. Apesar de o trabalho ser essencial para seu sustento, a insegurança e os perigos constantes começaram a pesar mais do que ele podia suportar. O medo de que algo semelhante pudesse acontecer novamente o acompanhava em cada entrega. Ele sabia que estava arriscando sua vida todas as vezes que saía para trabalhar. E, embora tivesse conseguido escapar daquela vez, o trauma da perseguição o assombraria para sempre. A perseguição noturna que Júlio sofreu é apenas um dos muitos casos em que entregadores de todo o país enfrentam situações de risco extremo em suas rotinas de trabalho. O aumento da criminalidade e a vulnerabilidade desses trabalhadores, que percorrem áreas perigosas e mal iluminadas, tornam essa profissão uma das mais arriscadas atualmente. A sensação de insegurança, o medo constante de assaltos e o perigo de se tornarem alvos de criminosos são parte do cotidiano desses profissionais, que, assim como Júlio, têm que lidar com a tensão e o medo para poder colocar comida na mesa. Júlio nunca soube quem estava no carro ou quais eram as intenções dos ocupantes. Tudo o que ele tinha eram suposições, talvez fosse um roubo, talvez algo mais violento. Mas o que ele sabia com certeza era que tinha tido sorte naquela noite. Ele havia conseguido escapar, mas outros colegas de profissão não tiveram a mesma sorte. Era por volta das 22 horas quando Carlos recebeu um pedido para uma entrega em uma área que ele não costumava frequentar. O local era mais afastado do centro da cidade, em um bairro tranquilo e predominantemente residencial. Mesmo sentindo um leve desconforto ao ver o endereço, ele decidiu aceitar o pedido. Afinal, eram esses tipos de entregas que, por vezes, rendiam boas gorjetas, e ele queria encerrar a noite com saldo positivo. Ao se aproximar do endereço, Carlos notou que a região estava bastante silenciosa. As ruas, mal iluminadas, davam uma sensação de isolamento. Ele olhou para o aplicativo novamente para verificar o número da casa e seguiu em frente, tentando afastar a estranha sensação de desconforto que começava a crescer em seu peito. A casa indicada ficava no fim de uma rua sem saída. Um sobrado aparentemente normal, sem nada que chamasse muita atenção. Carlos parou a moto em frente à residência e pegou o pedido. Olhou para a casa por um momento, notando que todas as luzes estavam apagadas, exceto por uma fraca luz que vinha da varanda. Ele desceu da moto e caminhou em direção à porta, tentando afastar os pensamentos ruins que começavam a invadir sua mente. Tocou a campainha e esperou. Após alguns segundos, ele ouviu passos do outro lado da porta. Uma voz masculina, grave,
perguntou quem estava ali. Carlos se identificou como entregador e informou que tinha trazido o pedido solicitado. O homem respondeu rapidamente, pedindo que ele deixasse a entrega no chão e fosse embora. Carlos achou aquilo um pouco estranho, mas em tempos de pandemia, muitas pessoas preferiam evitar o contato direto. Ele fez o que foi pedido, deixou o pedido no chão e começou a se afastar. Foi então que algo inesperado aconteceu. Quando estava a alguns metros da porta, Carlos ouviu um barulho alto, como se algo metálico estivesse sendo arrastado no chão. Virou-se instintivamente para ver o que estava acontecendo, e naquele momento, viu a porta da casa se abrir lentamente. Um homem alto, vestindo roupas escuras, apareceu na entrada. Ele estava segurando um objeto grande, que Carlos não conseguiu identificar de imediato, mas o brilho metálico à luz da varanda fez seu coração disparar. Era uma arma. O pânico tomou conta de Carlos. Ele tentou correr em direção à sua moto, mas antes que pudesse dar mais do que 2 passos, ouviu o som ensurdecedor de um disparo. A bala passou perto, ricocheteando no asfalto. Sem pensar 2 vezes, Carlos correu o mais rápido que pôde, com o som dos tiros ecoando atrás dele. O homem continuava a atirar, sem se importar com o fato de estar em uma rua residencial, onde qualquer um poderia ouvir os tiros. Carlos conseguiu se esconder atrás de um carro estacionado alguns metros adiante. Seu coração batia descontroladamente e sua mente estava em um turbilhão de pensamentos. Ele não conseguia entender o que havia acontecido. Por que aquele homem tinha começado a atirar nele? Era um assalto? Um erro? Ele não tinha respostas, apenas o instinto de sobrevivência o movia naquele momento. Enquanto tentava controlar a respiração e pensar em uma forma de escapar, Carlos ouviu os passos do homem se aproximando. O assassino estava vasculhando a rua, procurando por ele. Carlos sabia que não podia ficar ali por muito mais tempo. Aproveitando um momento de distração, quando o homem se virou para o lado oposto, ele correu em direção à sua moto, tentando ser o mais silencioso possível. Seu plano quase deu certo. Ele chegou até a moto, mas no momento em que tentava dar partida, o motor falhou. O som chamou a atenção do homem, que imediatamente se virou e começou a correr em sua direção, arma em punho. Carlos tentou mais uma vez dar partida, e desta vez o motor funcionou. Ele acelerou com tudo, ouvindo mais disparos atrás de si. Sentiu uma dor aguda em seu braço, mas não parou. Ele sabia que, se parasse, estaria morto. Carlos dirigiu em alta velocidade pelas ruas escuras, sem olhar para trás. Ele só queria se afastar o máximo possível daquele lugar. Não sabia se o homem ainda o seguia ou se havia desistido, mas não estava disposto a descobrir. Só parou quando chegou a uma avenida movimentada, onde havia mais pessoas e iluminação. Foi então que percebeu que estava sangrando. Uma das balas o tinha atingido de raspão no braço, mas, felizmente, o ferimento não era grave. Ainda em estado de choque, Carlos ligou para a polícia e relatou o que havia acontecido. Ele foi levado para o hospital, onde recebeu cuidados médicos, mas o trauma daquela noite ficaria com ele para sempre. O que era para ser uma simples entrega se transformou em uma experiência aterrorizante, que quase lhe custou a vida. A polícia foi até o endereço indicado no pedido, mas quando chegaram, a casa estava vazia. Não havia sinais do homem que atirou em Carlos, nem qualquer indício de que alguém tinha feito um pedido de entrega naquela residência. O local parecia abandonado, como se ninguém morasse ali há meses. A única coisa que encontraram foi o pedido deixado no chão, intacto, exatamente onde Carlos o havia deixado. As investigações sobre o caso avançaram lentamente. A polícia suspeitou que o pedido pudesse ter sido feito como uma armadilha para Carlos, mas as motivações por trás disso permaneciam um mistério. Quem era aquele homem? Por que ele queria matar um entregador aleatório? Seria uma tentativa de roubo que deu errado, ou havia algo mais sinistro por trás do ataque? Carlos nunca obteve respostas para essas perguntas. Após o incidente, ele decidiu deixar o trabalho de entregador. O trauma de quase perder a vida o acompanhava todos os dias, e ele sabia que não poderia continuar naquela profissão, onde a segurança parecia ser uma preocupação cada vez menor.
Ele era grato por ter sobrevivido, mas sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A entrega fatal se tornou um caso não resolvido, mais um entre tantos incidentes misteriosos que acontecem nas grandes cidades, onde a violência e o perigo podem surgir nos momentos mais inesperados. Para Carlos, a lembrança daquela noite ainda o assombrava, e ele sabia que, por mais que tentasse seguir em frente, nunca esqueceria o homem que tentou tirar sua vida sem motivo aparente. Era uma tarde comum de quinta-feira quando Joana, uma jovem universitária de 22 anos, recebeu uma ligação misteriosa. Estava em seu apartamento estudando para as provas finais e o telefone tocou de repente, interrompendo seu foco. Ela olhou para o visor e não reconheceu o número. Hesitou por um momento antes de atender, já que raramente recebia ligações de desconhecidos. Decidiu que não havia mal em ouvir o que a pessoa tinha a dizer. "Alô?", disse ela, sua voz soando hesitante. Do outro lado da linha, um homem respondeu. Sua voz era grave, e parecia falar de forma cuidadosa e deliberada. "Joana?". Ela se assustou ao ouvir seu nome. "Quem está falando?", perguntou, sentindo um calafrio subir pela espinha. "Você não me conhece, mas eu sei quem você é", respondeu o homem, sem se identificar. O coração de Joana começou a bater mais rápido. Algo na voz do homem parecia errado, e ela já estava prestes a desligar quando ele continuou: "Por favor, não desligue. Eu preciso falar com você. É importante." Contra o seu instinto, ela permaneceu na linha. Algo na urgência de sua voz a fez hesitar. Talvez fosse apenas um trote, ou alguém tentando pregar uma peça, mas havia algo naquele tom de voz que a fez pensar duas vezes. "O que você quer?", perguntou Joana, tentando manter a calma. "Eu preciso que você me ajude. Estou em um lugar escuro. Um lugar que não deveria existir. E eles estão vindo para me pegar. Por favor, me escute." Joana ficou em silêncio por um momento, confusa e assustada. Nada daquilo fazia sentido. "Do que você está falando? Onde você está? Isso não importa agora. O que importa é que eu preciso que você me encontre. Por favor, você precisa vir até aqui." Ela olhou pela janela de seu apartamento, observando o mundo lá fora como se fosse uma realidade distante da estranheza daquela conversa. "Onde está você? Como eu poderia te encontrar?" O homem mencionou um endereço que ficava em uma área afastada da cidade, um lugar que Joana nunca havia ouvido falar. A região era desconhecida para ela, mas o tom de sua voz, cada vez mais desesperado, fazia com que ela considerasse ir. "Por favor, Joana, eles estão vindo. Eu não sei quanto tempo tenho." Agora, o pânico era palpável na voz do homem, e mesmo que sua mente dissesse para desligar e esquecer o que tinha acabado de acontecer, Joana sentiu uma estranha obrigação. Algo, uma curiosidade mórbida ou talvez um senso de empatia, a fez continuar a conversa. "Eu não sei o que está acontecendo, mas vou tentar te ajudar." Antes que ela pudesse fazer mais perguntas, a ligação caiu. Joana olhou para o telefone em suas mãos, seus dedos trêmulos. A ligação foi rápida, mas o impacto que deixou em sua mente foi profundo. Ela sabia que ir até aquele endereço era uma ideia perigosa. Ela não conhecia aquele homem, nem sabia se ele era confiável, mas algo a incomodava profundamente. E, por mais irracional que pudesse parecer, sentia que precisava ir até lá. Joana decidiu que não podia ignorar aquilo. Pegou seu casaco, as chaves do carro e saiu de seu apartamento. O caminho para o endereço era longo, e conforme ela dirigia pelas ruas cada vez mais desertas e mal iluminadas, a sensação de medo crescia em seu peito. Era como se a cada quilômetro percorrido, o ar ao seu redor se tornasse mais denso, mais opressivo. Os pensamentos sobre o que poderia encontrar a assombravam, mas ela estava determinada. Quando finalmente chegou ao local indicado, ficou surpresa ao ver que o endereço levava a uma casa antiga e abandonada, envolta em vegetação densa. O lugar parecia ter sido esquecido pelo tempo. As janelas estavam quebradas, e a fachada estava coberta de musgo e sujeira. Aquele definitivamente não era o tipo de lugar que alguém visitaria por vontade própria.
Ela estacionou o carro, desligou o motor e ficou sentada por alguns momentos, observando o ambiente ao redor. Tudo parecia incrivelmente quieto. Nenhum som de pássaros, de vento, nem mesmo o ruído distante de carros passando. Apenas um silêncio sepulcral. Tomando coragem, Joana saiu do carro e caminhou em direção à casa. Ao se aproximar da porta, sentiu o estômago revirar de ansiedade. Estaria o homem lá dentro, esperando por ela? Ou tudo aquilo seria apenas um truque? Um trote cruel? Ela não sabia ao certo, mas precisava descobrir. Quando tocou na maçaneta, a porta se abriu com um render assustador. O interior da casa estava ainda mais deteriorado do que o exterior, com móveis velhos cobertos de poeira e destroços espalhados pelo chão. Um cheiro de mofo e umidade invadiu suas narinas, e Joana teve que cobrir o nariz por um momento para não tossir. Ela deu alguns passos dentro da casa, seus sapatos fazendo barulho no chão de madeira apodrecida. "Alô?", chamou, sua voz ecoando pelas paredes vazias. "Você está aqui?" Não houve resposta. O silêncio era tão profundo que começava a ensurdecer. Joana sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas continuou andando. Cada passo que dava levava mais fundo naquele pesadelo, e algo dentro dela gritava para que ela voltasse, mas suas pernas pareciam agir por conta própria. Foi então que ela ouviu um som baixo, como um sussurro vindo do andar de cima. "Joana." Seu nome foi dito de maneira tão suave que ela quase não ouviu, mas estava claro. Era o mesmo homem da ligação. "Onde você está?", perguntou ela, sua voz trêmula. "Em cima", respondeu a voz, ainda em um sussurro. Joana hesitou por um momento. Subir as escadas parecia um convite direto para o perigo, mas ela sentia que não tinha outra escolha. Lentamente, começou a subir os degraus, que rangiam sob seu peso. O som de sua respiração era o único que ela conseguia ouvir agora, enquanto cada passo a levava mais perto de algo que ela não conseguia entender. Quando chegou ao topo da escada, a escuridão parecia ainda mais densa. Ela mal conseguia ver o que estava à sua frente, mas então notou uma porta entreaberta no final do corredor. Algo dentro dela a instigava a se aproximar, mesmo que sua mente gritasse para que fugisse. Quando finalmente alcançou a porta, ela empurrou-a lentamente e o que viu a deixou paralisada. No centro do quarto, havia uma cadeira virada de costas para ela, e sentado nela, estava um homem. Sua cabeça caída, seu corpo completamente imóvel. O cheiro de sangue e decomposição era forte, e Joana sentiu náuseas instantâneas. Ela recuou, cobriu a boca, mas não conseguia parar de olhar para o corpo. "Joana", disse a voz novamente, mas desta vez, veio de um lugar muito mais profundo, como se estivesse em sua mente. Ela virou-se para correr, mas antes que pudesse sair do quarto, a porta se fechou com um estrondo. Ela nunca mais foi vista. Por volta das 22 horas, Carlos recebeu uma nova solicitação de entrega pelo aplicativo. O endereço de retirada era em um restaurante localizado em uma área mais afastada da cidade, perto de um antigo bairro que, segundo rumores, era conhecido por ter um passado sombrio. Ele não era um homem supersticioso, mas algumas histórias que ouvirá de colegas sobre aquele lugar faziam sua espinha arrepiar. No entanto, o pedido parecia simples e ele aceitou, decidido a terminar mais um turno sem maiores problemas. Chegando ao restaurante, o lugar estava praticamente vazio, exceto por um garçom que já havia embalado a entrega e o esperava no balcão. O ambiente estava silencioso, com uma atmosfera um tanto quanto melancólica. Carlos pegou o pedido, verificou o endereço de entrega e se preparou para seguir viagem. O destino era ainda mais afastado, em uma rua que ele não conhecia bem. Colocou o endereço no GPS e seguiu pelas ruas molhadas e desertas. Conforme avançava pelas avenidas, o clima parecia se tornar cada vez mais pesado. O vento frio cortava sua pele, e a chuva fina que caía insistia em dificultar sua visão, embaçando sua viseira. As luzes dos postes pareciam mais fracas naquela área da cidade, e o silêncio ao redor era quase absoluto, quebrado apenas pelo som de sua moto. O GPS o guiava por ruas cada vez mais estreitas e escuras.
Quando finalmente se aproximou do endereço indicado, Carlos sentiu uma estranha sensação de desconforto. O local parecia abandonado. As casas eram antigas, algumas visivelmente deterioradas, e a rua estava deserta. Não havia uma única luz acesa nas janelas das residências. Ele parou a moto em frente ao número indicado no aplicativo e olhou ao redor, tentando encontrar algum sinal de vida. Nada. Esperou por alguns minutos, acreditando que talvez o cliente fosse aparecer para pegar o pedido, mas ninguém veio. Decidiu então descer da moto e se aproximar da casa. O lugar era uma construção antiga, com janelas quebradas e o jardim completamente tomado por mato alto. A porta da frente estava entreaberta, o que só aumentou a sensação de desconforto. Carlos, hesitante, chamou pelo cliente. Alô? Tem alguém aí? Eu estou com a sua entrega. Sua voz ecoou pela casa vazia, mas nenhuma resposta veio. Ele deu alguns passos em direção à porta, ainda segurando o pacote de entrega, e foi então que ouviu um som baixo, como de passos arrastados, vindo de dentro da casa. Ele parou imediatamente, o coração disparando. Alô? Chamou novamente, agora mais alto. Estou com o seu pedido. Mais uma vez, o silêncio respondeu. Decidido a não entrar na casa, ele se virou para voltar à moto, quando ouviu a porta render. Lentamente, a porta foi se abrindo ainda mais, revelando o interior escuro da casa. Carlos congelou no lugar. Algo dentro dele gritava para que ele fosse embora o mais rápido possível, mas sua curiosidade, ou talvez sua teimosia, o mantinha ali. Ele se virou novamente para casa, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que ele a viu. Na sombra do corredor, uma figura pálida apareceu. Era uma mulher, vestida com uma camisola branca, seus cabelos longos e desgrenhados caindo sobre o rosto. Sua pele era de um tom anormalmente pálido, quase translúcido, e seus olhos, e aqueles olhos não pareciam humanos. Eram negros, como poços de escuridão que pareciam engolir a pouca luz que havia ao redor. Carlos sentiu um calafrio percorrer todo o seu corpo. Eu trouxe a sua entrega. Disse ele, sua voz quase um sussurro. A mulher não respondeu, apenas ficou parada ali, olhando diretamente para ele. O silêncio entre eles era insuportável. Ele deu um passo para trás, pensando em correr, mas antes que pudesse se mover, a mulher falou. Você não devia estar aqui. A voz dela era baixa, quase inaudível, mas carregava um tom de aviso, como se estivesse falando diretamente em sua mente. Carlos não sabia o que fazer. Seu corpo estava paralisado de medo, e sua mente lutava para processar o que estava acontecendo. De repente, a mulher começou a se mover. Não andava como uma pessoa normal, seus pés deslizavam pelo chão de maneira sobrenatural, aproximando-se lentamente dele. Carlos largou o pacote de entrega no chão e deu meia volta, correndo em direção à moto. Seu coração batia tão forte que ele sentia que iria explodir a qualquer momento. Ele subiu na moto com pressa, ligou o motor e acelerou o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. O som do motor parecia ecoar nas ruas desertas enquanto ele se afastava daquela casa maldita. A chuva parecia ter ficado mais intensa, e o vento frio chicoteava seu rosto, mas ele não se importava. Tudo o que queria era sair dali. Carlos só parou quando chegou a um posto de gasolina, a quilômetros de distância do local. Ele estava ofegante, o corpo todo tremendo, e sua mente tentava desesperadamente encontrar uma explicação racional para o que acabará de acontecer. Talvez fosse apenas um trote. Talvez fosse uma pegadinha de mau gosto de algum cliente. Mas, no fundo, ele sabia que o que havia visto era algo além da compreensão. Nos dias seguintes, Carlos evitou aquela região. Sempre que recebia uma solicitação para fazer entregas naquela área, ele recusava, mesmo que significasse perder dinheiro. Contou a história para alguns amigos, mas a maioria apenas riu, achando que ele estava exagerando ou inventando tudo. Mas Carlos sabia a verdade. Sabia que, naquela noite, ele havia encontrado algo que não pertencia a este mundo. Algo que não deveria existir. E, por mais que tentasse esquecer, a imagem daquela mulher fantasmagórica ainda o assombrava. Às vezes,
Quando estava sozinho em casa, à noite, ele tinha a sensação de que não estava realmente sozinho. Como se aqueles olhos negros ainda estivessem observando-o, de algum lugar nas sombras. O tempo passou, e Carlos continuou com seu trabalho de motoboy, mas ele nunca mais foi o mesmo. A sensação de medo e desconforto o acompanhava aonde quer que fosse, como se algo estivesse sempre à espreita, esperando o momento certo para se revelar novamente. E, embora ele tentasse viver sua vida normalmente, uma coisa era certa: ele nunca mais aceitaria fazer uma entrega naquela rua, naquela casa, onde o fantasma da mulher ainda o aguardava.